Anteriormente, na aula de comunicação. E aí, gente, tudo bem? Vamos lá para uma revisão rápida sobre comunicação. Então, lembrando que comunicação não é uma simples transferência de informações daqui para lá, né? Quando a gente pensa em comunicação, nós estamos pensando em transferência de significados. Então, é uma questão muito mais ampla, muito mais complexa, né? Quando a gente fala sobre comunicação, nós estamos falando sobre as relações entre as pessoas, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. Então existem alguns pontos que são bem básicos. Aquilo que vocês aprenderam lá no colégio, por exemplo, que a comunicação é dividida entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Então, a comunicação verbal ela vai ter relação com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve, né? E a comunicação não verbal ela está relacionada aos símbolos, aos desenhos, às imagens e também aos gestos. Então veja, agora eu estou utilizando tanto não verbal, enquanto eu faço esses gestos aqui, quanto verbal, porque eu estou falando, estou utilizando aqui a língua portuguesa. Então as duas são utilizadas ao mesmo tempo em algumas situações do dia a dia, né? Outra coisa importante, pensando do ponto de vista profissional, a comunicação possui algumas funções básicas, né? Entre elas estão, por exemplo, a questão do controle, né? Eu estabeleço o controle, por exemplo, de equipes, eu consigo estabelecer metas e fazer com que as pessoas ajam de determinada forma, simplesmente a partir da comunicação, pensando no meio profissional, né? Empresa, seja lá dentro do hospital, seja onde for. Então, eu consigo fazer com que determinadas funções realizem determinadas tarefas a partir daquilo que eu comunico, seja falando, seja escrevendo, a partir das ordens que eu dou, até dependendo do cargo que eu ocupo, né? Outra função importante é a questão de motivação. Quando a gente fala motivação, não é aquela questão de motivação de palestra de autoajuda, né? Que vocês, né, fui lá assistir uma palestra e saí muito motivado. Não é nada disso. A gente está falando aqui motivação relacionada à comunicação, motivação no sentido de eu entender o motivo pelo qual eu faço determinadas tarefas. Então, eu vou conseguir desempenhar melhor as minhas funções se estiver claro para mim para que serve, qual que é o meu papel dentro dessa estrutura. Então, uma empresa enorme possui vários processos diferentes. Eu faço parte de um desses processos. Então, qual que é o meu papel nesse processo? Por que eu preencho esses formulários? Por que eu faço determinadas ações? Então, a partir do momento que eu consigo determinar um significado para aquilo que eu faço, as coisas começam a fazer muito mais sentido, eu posso até, provavelmente, trabalhar melhor porque eu sei a importância daquilo, né? O ruim é quando você faz as atividades porque tem que fazer, porque sempre foi feito assim, e isso pode ser problemático dentro de instituições, né? Outra questão relacionada à função de comunicação é a expressão emocional. Então, muitas coisas não são verbalizadas, às vezes são, né? Você, digamos, demonstra a sua insatisfação falando, mas às vezes, simplesmente pela leitura que você faz do comportamento das pessoas, você consegue perceber se elas estão satisfeitas, se elas estão satisfeitas, se elas estão tristes, seja lá o que for. Então eu consigo fazer algumas leituras e posso determinar algumas ações a partir do comportamento da equipe, das pessoas com quem eu convivo, né? Outra função básica é aquilo mesmo, do fluxo de informações que a gente já tinha falado. Então, dentro das instituições há um fluxo muito grande de informações, vai para lá, vai para cá, eu me comunico diretamente, me comunico por e-mail, mando documentos, mando relatório, mando gráfico. Então, tudo isso é permeado pela comunicação. Então, há uma necessidade, né, de que exista clareza nesse fluxo de informações para que todo mundo possa compreender aquilo que está sendo dito, o que está sendo feito. Beleza? Outra coisa importante, processo de comunicação. Então, aquilo que vocês já estudaram lá há muito tempo, o processo de comunicação, ele começa a partir de um emissor, que é o sujeito que vai enviar uma determinada mensagem para um receptor. E aí eu sempre digo, quando você é um emissor, você precisa pensar muito em quem é o seu receptor, porque ele que vai determinar como que essa comunicação vai ser feita, né? Então, a gente, a partir disso, acaba envolvendo outros elementos no processo de comunicação, que é o canal. O canal é o meio pelo qual a informação chega ao receptor, né? Então, por exemplo, nós estamos nos comunicando agora, então a minha fala é um canal, eu estou falando aqui com vocês, mas estou falando com o meu celular também. Então,
vocês estão acessando essas informações, esses dados, a partir de uma determinada plataforma, que é o YouTube, que está dentro do sistema do AVA, que é o que vocês vão, o sistema de ensino da faculdade. Então, como que isso funciona? Essa informação vai chegar a vocês através de tudo isso, todas essas etapas. Então, todas elas são canais de comunicação. Então, o próprio YouTube é um canal de comunicação, o AVA é um canal de comunicação. É o meio pelo qual a informação chega no receptor, ok? Outro elemento importante no processo de comunicação é o código. Para que a gente consiga se entender, né, a gente precisa falar o mesmo código, a gente precisa falar a mesma língua. Aquele exemplo lá que eu sempre dou. Se eu estou dando aula aqui em francês, em russo, se você eventualmente não fez aula dessas línguas, talvez você não entenda, você vai precisar de legenda, você vai lá ver filme da Netflix, você não gosta dos filmes dublados, que às vezes tem umas dublagens xixelenta, né? Aí você vai ver aquilo com legenda. Mesmo a própria dublagem é isso, é uma tentativa de aproximar o código para que o receptor consiga compreender. Então, todos esses elementos são importantes. Então, existe um emissor, existe a mensagem, é o conteúdo daquilo que eu estou dizendo, né? Um receptor, que ele não simplesmente recebe essa mensagem, ele precisa decodificá-la, né? Ele precisa compreender, entender do que se trata, e aí para poder emitir uma resposta a partir disso. Então, essa mensagem vai chegar através de um canal, né? E ela estará codificada. Então, existe um determinado código para que eu consiga compreender. Então, nós estamos nos entendendo agora porque eu falo a língua portuguesa e vocês também compreendem a língua portuguesa. Se fosse uma aula, por exemplo, em francês, talvez nem todos entenderiam. Se fosse aula em Libras, né, linguagem de sinais brasileira, talvez nem todos compreendessem, talvez quase ninguém. Então, essa questão do código é importante. Então, quando eu vou me comunicar, eu preciso adaptar o meu código e entender exatamente qual o canal que eu estou utilizando para que a informação chegue de fato ao receptor. Isso que eu não estou falando não é só para essas questões de, digamos, vocês estão conversando entre vocês, você está conversando com seu amigo, mas a gente para pensar nesse tipo de coisa, por exemplo, quando uma empresa quer se relacionar com seus clientes. Ela precisa entender quem é o meu cliente, como que eu vou me comunicar com ele. Então, quando uma empresa não tem noção disso, não para se preocupar com essas questões, há uma tendência a ela ter uma comunicação ruim. Então, se a gente parar para pensar, não só assim, digamos, fazer propaganda, pensar dentro do hospital, por exemplo, que é né, eu trabalho em um hospital, as informações precisam chegar de forma clara para todas as funções que existem dentro de um hospital. Então, será que a informação que eu estou passando, ela está muito técnica? Todas as pessoas que vão acessar, elas têm domínio do jargão profissional que está sendo utilizado? Ah não, essa informação que eu estou passando aqui, ela serve para os médicos e serve para o pessoal da limpeza também. Então o pessoal da limpeza não tem um domínio do jargão profissional, de termos técnicos, então eu preciso adaptar minha linguagem de acordo com o público. Então isso é importante em todas as situações, eu preciso compreender como funciona todo o processo, porque ele é uma parte determinante para que a comunicação de fato funcione. A comunicação só vai funcionar quando eu realmente me preocupo com o outro, né? Existem outros dois elementos que são importantes. A questão do ambiente, né? O ambiente influencia na forma como nós comunicamos. Então, significa que eu vou adaptar a minha linguagem, já falou sobre níveis de linguagem, eu vou adaptar a minha linguagem de acordo com o local em que eu estou, de acordo com a pessoa com quem eu estou falando, né? Então, o meio controla a forma como a gente se comunica. Então eu não vou, o exemplo clássico lá, a forma como eu me comporto num estádio, lá, xingando o juiz, coitado da mãe dele, seja lá o que for, não é a mesma que eu vou me comportar, verbalmente, como eu vou me comunicar dentro de uma igreja, por exemplo. Então, são formas diferentes, são aceitáveis, seja lá como for, mas depende de onde eu estou. Eu vou adaptar a linguagem de acordo com o local. E nem sempre a comunicação funciona. E sempre que ela não funciona, a gente vai chamar isso de ruído de comunicação. Então, ruído de comunicação é aquilo que trava, que faz com que o fluxo todo da comunicação não vá para frente. Então, pode ser, quando a gente fala ruído, a gente tem o costume de relacionar a barulho. Então, pode ser ele também um ruído de comunicação. Então, vocês estão assistindo esse vídeo agora, e aí tem alguém com liquidificador aí dentro da casa de vocês ligado agora, fazendo muito barulho. E aí você não consegue compreender o que eu estou falando. Então isso é um ruído, atrapalha a comunicação. Mas pode ser que, por exemplo, nesse vídeo eu estivesse utilizando uma linguagem muito técnica, muito sofisticada. Nossa, professor sofisticado, olha a linguagem que ele utiliza. E aí era tão sofisticada que vocês não conseguem compreender aquilo que eu estou dizendo. Pode acontecer.
A gente pensa lá, quando eu sempre uso o exemplo da galera de direito, né, que gosta de usar uns termos bonitos, termos em latim, e às vezes se a pessoa do lado de lá não compreende esses termos, não vai funcionar em nada aquilo, né? Então pode ser que não compreenda. Então vai gerar um ruído de comunicação, porque o código ali, o conteúdo da mensagem simplesmente não faz sentido para aquela pessoa. Então, outra coisa é, por exemplo, eu utilizo um canal que a pessoa não tem acesso. Então, digamos, o governo precisa se comunicar com a população em geral. Então eu vou mandar um e-mail, digamos. O governo vai mandar um e-mail para se comunicar com a população. Mas e se as pessoas não têm e-mail? Então o canal, para as pessoas que não têm e-mail, o canal vai ser uma fonte de ruído. Assim, a informação não chegou, eu nem tenho e-mail, como é que eu vou ficar sabendo dessa informação? Então, ruído de comunicação, lembrando, repetindo, é tudo aquilo que atrapalha a comunicação. Então a gente precisa achar sempre meios para tentar impedir que eles aconteçam. A forma de impedir que isso aconteça é entender aquilo que eu falei antes. Todo o processo de comunicação, como que ele funciona, quem é o receptor e entender quem é o meu receptor. Eu preciso adaptar a linguagem para que esse receptor compreenda. Ok? Basicamente é isso. Se houver mais algumas dúvidas, me procurem por aí, beleza? Falou, gente.